Olá, está no ar o PDF Entrevista. Hoje, uma edição absolutamente especial. Eu recebo o Ivan Valente, agora na condição de ex-deputado federal. Ivan, que em 2026 agora anunciou a sua aposentadoria das disputas eleitorais, não disputará novamente um cargo público. Ivan, que é fundador do PT, ex-presidente do PSOL e há 40 anos ocupa mandatos sucessivos de deputado estadual e deputado federal. Ivan é engenheiro de formação. Durante a década de 60, entrou para a militância estudantil. Durante a ditadura militar também viveu sob clandestinidade, lutando contra o regime militar que tomou conta do país. Então hoje eu recebo com imensa alegria aqui Ivan Valente. Seja muito bem-vindo, Ivan. É uma satisfação enorme recebê-lo nesse momento especial de sua vida, viu? Eu que agradeço esse convite do Brasil de fato, na entrevista que nós vamos dar, e é um grande prazer estar com lutadores sociais e gente que produz informação de qualidade e ajuda na luta pela igualdade social. Maravilha. Ivan, queria começar falando contigo justamente sobre esse anúncio, né? Agora, aos 80 anos, o senhor decidiu não disputar mais cargos públicos. Eu queria saber com qual sabor o senhor fez esse anúncio à sociedade brasileira. Bem, na verdade, são 60 anos de militância política e 40 de parlamento. Aí você some os anos que eu passei lutando contra a ditadura, de 66 até 85, né, quando as coisas se delinearam para a democracia, e vai se ver o seguinte, né, foram anos de resistência, de movimento estudantil, do pós-AI-5, da clandestinidade de 6 anos, e foram anos muito duros, particularmente de 69 até 78 foram muito duros. E nós passamos pelo DOI-CODE do Rio de Janeiro, entende? 10 dias de tortura, 50 dias do DPPS, que é o DOPS de lá, e prisão, mais de um ano preso, e a condenação a 3 anos de prisão, entende? Simplesmente por organizar partido político que nós desejássemos que fosse legal, né? Isso e anistiado posteriormente, fundação do PT, permanência no PT durante 25 anos, dos quais 23 eu fui da direção nacional do PT, né? Posteriormente, fomos para o PSOL, depois podemos explicar os motivos dessa saída, onde nós continuamos disputando cargos públicos e cheguei a ser presidente do PSOL e uma das figuras que segurou e sustentou a projeção desse partido como um partido de combate programático, ideológico, defensor da democracia, denunciante da farsa da elite brasileira, do centrão, da extrema-direita, luta contra a prisão do Lula, contra o impeachment da Dilma e também, depois, a resistência a esse retrocesso civilizatório que foi o bolsonarismo, né, no nosso país. Então, me sinto assim contemplado, entende, por uma trajetória que fundamentalmente é de organizador político. Participei de vários partidos na clandestinidade, o Partido Operário Comunista, a POLOP, e depois ajudei a fundar e fui da direção nacional do Movimento pela Emancipação do Proletariado na clandestinidade, né? O processo que me levou aos 3 anos de prisão. Então, eu acho que são anos frutíferos de experiência fora do parlamento, de resistência, passando por ascensos, como a década de 80, particularmente, já metade ainda com a ditadura, e o pós-final, que foram anos importantíssimos de definições. Então,
Eu acho que é satisfatória essa trajetória e eu entendo que há outras formas de fazer política, como eu fazia antes dos mandatos parlamentares, 2 de deputado estadual, quase 8 de federais. Então, eu acho que foi satisfatório e a luta continua por outros meios, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Agora, Ivan, vamos revisitar toda essa trajetória que o senhor trouxe aqui. Como esse militante, esse jovem militante na década de 60, que foi preso, passou para a clandestinidade, como o senhor imaginava o Brasil do século XXI, o Brasil de 2026? Bem, quando você está debaixo da ditadura e pegamos a clandestinidade mais dura, que foi o final do Costa e Silva, o Médici e o Geisel, digamos assim, você fazia pequenas reuniões, que era o possível. Veja. E eu fui daqueles que fiz a escolha pela luta de massas, porque teve essa discussão em várias organizações políticas. Eu era do Partido Operário Comunista, né, do Luiz Eduardo Merlino, que acabou assassinado no boicote de São Paulo, e nós separamos, ou seja, aqueles que viam o caminho da luta armada e os que viam o caminho de, mesmo sob péssimas condições, de falta de liberdade, perseguição, tortura, fazer a luta de massa, ou seja, construir partidos que dialogavam mais amplamente na correlação de forças possível, né? E eu diria que a gente sonhava com um país igualitário. E a gente pensava também, eu sempre costumo falar isso, que uma vez você combatendo a ditadura e derrubando a ditadura, você tinha um caminho aberto para o projeto mais utópico do socialismo, né? Ou seja, da igualdade, entende? Então lá você se emocionava muito com o que aconteceu no Chile em 73, entendeu? 74, 75 em Portugal, um saindo da ditadura e outro pegando uma brutal ditadura, e era a política norte-americana imperialista era de ditaduras em toda a América Latina. Então, nós tínhamos a esperança que seria possível um caminho mais rápido, entende? Você tem que reconhecer que a dominação de classe no país, ela é sólida, ela é cínica, né? Nós temos uma elite podre que nunca teve projeto de nação, nunca. Vale dizer que o Brasil é um dos únicos países que não fez uma reforma agrária. A América Latina toda fez, e até lá até para os Estados Unidos e para cima. Então, veja, é um atraso, e aí que a gente percebeu que era preciso um programa, entendeu? Que levasse em consideração isso, levando em conta que era preciso passar da luta anticapitalista para um projeto socialista, mas intermediando com as tarefas nacionais e democráticas que o Brasil deixou para trás. Era a reforma agrária, era a democratização dos meios de comunicação de massa, era a reforma na educação pública, entendeu? Na saúde pública, e veio muita coisa na Constituinte, com o SUS e etc., que são propostas intermediárias, mobilizadoras e tal. Mas aí nós sentimos que não é bem assim, entende? Termina a ditadura, você tem Sarney você tem Tancredo pela indireta e amanhece com Sarney, entende? Só depois é que tivemos a eleição com o Lula, que eu acho que é um momento histórico em que a esquerda acumulou muito na década de 80, surpreendente, entende? E seria talvez o primeiro momento de ruptura histórica do Brasil, entende? Eu digo desde desde a independência até agora, porque todas as transições foram por cima, e essa também. Quando a Globo e a elite resolveu apoiar o Collor, mas o Lula quase chegou lá. Então, eu diria o seguinte, nós tivemos que nos acostumar com uma correlação de força, sempre empurrando ela para a esquerda. Ivan, e aí qual é o papel do PT, do surgimento do PT, nessa transição que o senhor fala?
o papel do PT é histórico, né? Se você pegar a história do século XX, onde surge, após a Revolução Russa e etc., o Partido Comunista Brasileiro, entende? Todo o histórico, Prestes, entende? Tudo que eles fizeram na resistência, a ditadura getulista também, entende? Tudo que eles fizeram depois. Eu diria que o PT é a primeira experiência de massas no Brasil, tá? Não um partido de quadros, um partido de massas. E ele, nesse sentido, ele é vitorioso, porque ele conseguiu, na derrocada da ditadura, no final, pós-anistia ali, em 80 nós fundamos o PT, eu fui fundador do PT, e foi a grande oportunidade de fundir experiências diferentes, ou seja, o sindicalismo lutador, entende, que rompeu barreiras e liderou movimentos de massa, era uma ponta de lança importantíssima, e a esquerda carregou, a esquerda que vinha da clandestinidade, quem tinha entrado na luta armada, quem não tinha, falou, aqui está uma grande oportunidade, junto com a igreja progressista, não a igreja que apoiou o golpe de 64, né, mas a igreja que foi para o lado dos pobres, digamos, da teologia da libertação. Essa amálgama funcionou, entende? Com os seus conflitos e tal, e acabou criando um partido histórico e uma liderança histórica que até hoje disputa, e que eu acho que se o Lula for eleito pela quarta vez na disputa desse ano, e ele já é praticamente uma das figuras mais importantes da história do país, ele será esta figura, né? É claro que o PT teve que enfrentar as contradições da luta de classes, entende? E isso custou muitos impactos dentro do partido. Mas o papel do PT, ele é um papel histórico. Eu acho que teve um momento que ele teve que rebaixar o programa, ele rebaixou o programa, ele partiu para o financiamento privado e ele deixou um flanco muito aberto de ganhar da extrema-direita corrupta, entende, um carimbo de corrupção, mas ele não deixou de lutar por maior igualdade social, por políticas sociais, e o Lula expressou isso, e expressa isso, e hoje é a figura capaz, e a única capaz de enfrentar o fascismo. Isso não quer dizer que a gente não possa ter um programa mais avançado, mais combativo, voltar a uma metodologia e uma ação social que relembre os tempos de fundação do Partido dos Trabalhadores, com o qual me identifiquei 25 anos. Então, o papel do PT certamente é histórico. O grande desafio do PSOL foi ter sobrevivido a você ter um partido tão grande já, tão expressivo na esquerda, e em 20 anos nós conseguimos ganhar notoriedade com programa, com projeto, com seriedade, com ética na política e tal, empurrando a extrema-direita para o bueiro de onde ela nunca deveria ter saído. Agora, Ivan, o senhor falou da força do PSOL nesses 20 anos do partido, né? O senhor, e ocupando um espaço relevante, talvez não. Hoje, o PSOL é o partido à esquerda do PT, o partido mais relevante, o partido mais competitivo eleitoralmente, mas o partido com quadros importantes da esquerda brasileira. O senhor acredita que o PSOL ganhou tanto espaço por conta justamente de um deslocamento ideológico do PT da esquerda mais para o centro? E esse espaço foi criado. Quando a gente saiu do PT, foram poucos parlamentares, entende? Eu defendi até o fim que a gente formasse uma fatia mais importante, junto com o Plínio de Arruda Sampaio, Chico Alencar, porque os fundadores
organizadores mais diretos do PSOL, nós ajudamos também, né, a legalizá-lo, que já era um grande desafio, 2004, 2005 e etc. O que falavam para a gente é o seguinte: vocês não vão conseguir porque vocês estão saindo de um transatlântico, vão desembarcar num barco a remo aí no meio do oceano, né? Isso foi uma coisa que vários dirigentes do PT falaram para a gente. A gente conseguiu sobreviver porque havia um espaço, entende? Ou seja, havia um inconformismo. Eu quero dizer a vocês que quando nós começamos a fazer a luta séria, combativa, mostrando que havia um retrocesso em flexibilizações, tanto no financiamento privado, mas particularmente na reforma da Previdência, entendeu? Nós chegamos a ter uma abaixinada de deputados, tinha 80 no PT, eu acho 80 e pouco, de 36 deputados. É claro que todas as correntes e depois parlamentares individualmente pensaram duas vezes, porque para você sair do PT e fazer nominatas que elegessem pessoas depois, era muito difícil. Tanto que nós saímos, já tinham 3 saído, com a Heloísa Helena, a Luciana Genro, o Babá, e etc. E quando nós entramos, nós incorporamos, né, com a candidatura presidencial da Heloísa Helena, mais 7 parlamentares, então, importantes, combativos, né? E foi difícil ele se eleger, só elegeu eu, São Paulo, o Chico no Rio e a Luciana lá no Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu? A gente foi uma luta muito difícil, o Lula alcançou um patamar muito grande de população, superou o mensalão e com a política social conseguiu um índice de aprovação fantástico, a Dilma foi eleita com um índice de aprovação fantástica, mas depois a gente viu as dificuldades, os reflexos da crise econômica de 2008 e mais do que isso, entende, uma política tortuosa e quando começou as movimentações foram encampadas pela extrema-direita em 2013, a gente percebeu perfeitamente que havia uma virada de chave e tinha muito buraco aberto, inclusive a Dilma teve que recuar muito. Nós fazíamos uma oposição programática, democrática, de esquerda, séria, entende? Como era, por exemplo, os subsídios, as desonerações fiscais gigantes que foram feitas pelo Manteiga, com a anuência da Dilma, que chegaram a 450 bilhões para empresários que simplesmente sugaram esse dinheiro, não criaram emprego nem renda. Isso o que deu hoje nessa brutalidade que é quase 1 trilhão em desonerações fiscais, né? E abandonar um combate da dívida brasileira, de como o Brasil se endivida, essas coisas todas. Mas aí a direita resolveu dar um golpe institucional. Então, nesse caso, o pessoal assumiu a vanguarda, entende? Com seus poucos deputados, 6 deputados, já tinha vindo Erundina, o Glauber também e tal. Nós conseguimos e tínhamos uma imensa liberdade, uma independência para bater na direita, no Centrão, no PSDB e etc., e garantir que o impeachment não se consumasse. Posteriormente também nós assimilamos o MTST, o Boulos, etc., tivemos um papel essencial na resistência à prisão do Lula, da denúncia da farsa da Lava Jato e, posteriormente, logicamente, do bolsonarismo e do Bolsonaro que a gente conhecia de dentro do parlamento. Então, o pessoal foi se fortalecendo, sim, ele foi crescendo o número de parlamentares, foi crescendo a sua influência, a sua visibilidade, a seriedade, né, com que tratava, um processo frontal de luta de classes, né, mas nunca perdendo a visão de que existia um golpe em marcha que colocou o Temer lá, Claro. e uma proposta que, no final das contas, o PSDB foi também responsável pela ascensão do bolsonarismo junto com os militares. Por isso,
Nós retiramos a candidatura em 2022, a primeira vez que o PSOL não lança candidato, porque o Lula era, sem dúvida, o único candidato capaz de batê-lo, e nós continuamos nessa guerra até hoje. Ganhamos, foi fundamental, e continuamos achando que é fundamental ganhar essa eleição. Ivan, eu quero ainda retornar à sua trajetória, só abrimos aqui uma porta na conversa, eu queria aproveitá-la para não ficar perguntas desniveladas, insistir então no tema do PSOL. Recentemente o PSOL ensaiou uma federação com o PT, isso foi rejeitado pela executiva, pelo partido, né, pelo conjunto de lideranças do partido, a proposta acabou rejeitada, mas com a condicionante do apoio à candidatura do presidente Lula à reeleição. Isso, para algumas correntes do partido, foi um sinal de que o PSOL, no seu futuro, ele pode se inclinar a posições mais conservadoras em nome de projetos eleitorais. O senhor teme isso? Ou o senhor acredita que a fidelidade ideológica aos princípios fundadores do PSOL se manterão inflexíveis no próximo período? Não, primeiro, eu tenho ideia hoje, devido à correlação de forças, inclusive internacional, uma extrema-direita muito forte, ainda ascendente, etc. E aqui no Brasil também, entende? A clareza que nós temos, nós podemos tomar caminhos que nos levem a andar juntos, entende? Não quer dizer fundir projetos partidários, necessariamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o PSOL ele está numa excelente fase, entende? E ele cresceu bastante. Então, eu acho que você tem um projeto à esquerda, por exemplo, nós votamos, nós tivemos independência, porque não está numa federação, de votar contra o arcabouço partidário. Para a gente é um divisor de águas. Por quê? Porque isso é teto de gastos, entende? Então, o Brasil, quando fez a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, você faz a lei de responsabilidade fiscal, mas você não tem uma lei de responsabilidade social, tá? Quando o Temer estabelece um teto para até 2036, olha, eram 20 anos, sem reajuste nenhum, com gasto congelado, etc., fazia o papel do ultraneoliberalismo. É lógico que a proposta do Haddad era melhor, porque ela criou margens de crescimento e etc. Mas para nós essa é uma questão que a gente não deve aceitar. E eu acho que o teto vai cair por si mesmo, porque o próprio Lula sabe que eles querem amarrar ele no trilho do neoliberalismo, no tripé social do câmbio flutuante, da margem de inflação e etc., e do pagamento rigoroso da dívida pública, controle deflacionário. Veja, é uma amarra permanente que você não pode apostar em que os trabalhadores sejam protagonistas, que a dignidade dos trabalhadores vai adiante. Tudo tem uma... Veja, 6-1, o fim da escala 6 por 1. Eles estão batendo direto, vê a posição da Fiesp. Então, assim, tem que fazer enfrentamento, e essa que é a diferença. Então, nós entendemos que a resolução sobre a questão da federação, primeiro eu quero dizer que ela caiu como um raio em céu azul, tá? O partido, até dezembro, não falava nada sobre isso, então ela surgiu de uma forma muito errônea, entende? Eu diria até quase irresponsável, porque o partido tem uma tradição, entende? Ele tem uma democracia interna, e você coloca uma questão de última hora que você não é capaz nem de fazer os cálculos de o que você ganha e o que você perde, porque você vai ficar 4 anos engessado e tal. Agora, a decisão do partido, ela foi uma decisão muito correta, unanimidade para apoiar o presidente Lula à reeleição. Segundo, entende? Ganhar a cláusula de barreira, manter a federação com a rede de sustentabilidade foi mantida também. E não era o momento de você fazer essa discussão, porque ela nem chegou na base, ela não chegou na base. Por isso, ela foi derrotada por 76% dos votos, porque, veja,
Inclusive, esse pessoal recuou, porque uma parte queria sair mesmo, entende? Mas eu acho que é um erro histórico, é até um pouco desrespeitoso, entende? Com a trajetória, porque eram pessoas muito novas do partido, entende? Pessoas que tinham entrado, foram recebidas de tapete vermelho, entende? Como movimento social, como candidato a presidente, como a vida para a disputa de prefeito foi feita com uma mega interlocução, teve uma prévia vencida e apoiada por várias correntes, que resultou num excelente resultado, Guilherme Boulos, etc. Então, isso tudo, e depois, com apoio até do PT, a candidatura do Boulos, que era uma candidatura forte para a prefeitura. Então, nesse momento, você tem que dirigir, você pode chegar a essa conclusão, mas isso precisa de time. E o pessoal, só para finalizar, Igor, eu diria o seguinte: na eleição passada, nós tivemos 4,3% dos votos no quociente nacionais, tá? E precisava de 2. Agora, você voltar o partido para a luta interna frente ao fascismo nesse momento, a tarefa principal é apoiar o Lula. Isso não vai resolver e a gente nem tinha cálculo sobre isso. Então, é natural que o partido vai estar lado a lado com o PT, com os progressistas, com os democratas contra o fascismo, entende? E nós vamos pensar nisso aí no Congresso 2027. Pode se apresentar qualquer proposta dentro do partido, que é democrático. Ivan, o golpe, o processo do golpe de 2016, sofrido pela presidenta eleita Dilma Rousseff, foi o momento mais desafiador da sua trajetória como parlamentar? A gente pode dizer que sim, porque o impeachment da Dilma, a construção do impeachment da Dilma, tinha a ver com uma coisa que a gente não esperava quando sai da clandestinidade, quando funda o PT e quando tem ganhos espetaculares e ascensos de massa, como nós tivemos na campanha das diretas, as vitórias de ganhos na Constituinte, embora não fosse a ideal, foi muito importante, foi muito sólida. Até a gente desprezava um pouco isso, entendeu? Dentro do PT. Não, foram ganhos que, a partir do dia seguinte, a elite brasileira e a direita passou a querer dilapidar o que foi consolidado em 88, vindo da luta contra a ditadura, do ascenso do movimento de massa, inclusive da fundação do PT, que com 15 parlamentares lá fazia o maior estrago. Então, a gente falou, não, vamos para frente, e é o seguinte, a democracia vai se consolidando, mesmo com revezamento, mesmo que derrotas por Fernando Henrique, aquela história toda. Agora, quando chega 2013, 14, a gente começa a enxergar que tem um elemento de crescimento de extrema direita, de retrocesso da democracia. Então, eu diria que esse fato consolida, sim. No pós-democracia é o começo da facilitação da elite brasileira para o retrocesso ditatorial que foi tentado em 2023 com o golpe de Estado planejado pelos generais e pelo Bolsonaro. Então, sem dúvida, a gente tinha clareza. Quando chegamos na questão do impeachment, que é a frase do Jucá, entende? Nós temos que derrubá-la e abafar tudo, entende? Com o Supremo, com tudo, ou seja, com o cinismo absoluto do Congresso Nacional, a ponto, Igor, de você ter, entende? Ministros do Centrão que estavam no governo da Dilma e no dia seguinte estava no governo do Temer. Eu chamo isso de política do para-brisa. Ou seja, para ver como é volátil, entende? A volatilidade de partidos, de projetos e etc. E como é sombria a disputa de hegemonia no nosso país. E por isso que a gente nunca pode abandonar um movimento de baixo. Hoje tem uma novidade, que são as redes sociais, mais controlados pela direita. Mas naquele momento ainda era um movimento de massas, de rua, de organização, de indignação popular, que eles
chegaram a colocar mais gente na rua com as taxações de corrupção, aquela história do lavajatismo todo, e a gente experimentou um momento em que a gente viu nuvens muito de chumbo no horizonte. Ivan, queria aproveitar e falar contigo sobre o junho de 2013. Tá? Há uma divisão de análises na academia, na política, sobre qual teria sido o motor propulsor daquela manifestação massiva que começou no debate sobre o transporte público e acabou no surgimento de movimentos à direita, ali no final de 2013, começo de 2014. Há quem diga que foi um vácuo deixado pela esquerda nas ruas. Há quem diga que não, na verdade havia uma direita já reprimida, uma direita que ficava trancada dentro de casa e que encontrou um espaço para se manifestar a partir ali, pegando carona na ocupação das ruas em 2013. O senhor, à época, presidia o PSOL, estava nas ruas, me lembro, eu cobri as manifestações de junho de 2013, encontrei o senhor algumas vezes. Que análise o senhor faz hoje, olhando em retrospectiva, sobre aquelas manifestações e, enfim, o correr daqueles meses? Queria um pouco do depoimento pessoal do senhor sobre o que via na rua e como enxergou aquele movimento a partir do junho de 2013. Muito bem, Igor. Eu julgo que aquele momento, né, a leitura política que a gente iniciou fazendo, ela não se confirmou. Veja, a gente vinha de uma vitória da Dilma muito fácil, inclusive, né? E ela foi eleita e depois consolidou a representatividade nos 2 até o 3º ano, muito alta, muito grande receptividade, etc. Quando veio a crise das passagens, veja, era algo que parecia pequeno, mas como diz ali o Mao Tse-tung, quando a grama está seca, uma só chispa pode incendiar a pradaria, entende? Ou seja, se a gente não está preparado e a gente não tem todos os elementos que estavam por trás, eu diria, primeiro, né, do chegar da crise de 2008 aqui no Brasil, tardia, tá? Segundo, uma organização da direita e da extrema-direita, não só da direita, que logicamente já perdia 2 para 3 eleições e um certo inconformismo daqueles institucionais, eu diria. Mesmo assim, você governava com partidos do Centrão, entende? Que já tinha se naturalizado, tá? Então, mas iniciado um movimento que foi iniciado, na minha opinião, pela esquerda, por grupos de esquerda, por movimentos estudantis e etc., e teve uma recepção muito boa, que foi acelerada pela repressão do governo, no caso Alckmin na época, entendeu? A PM agiu com muita truculência e isso despertou uma grande manifestação. Aqui em São Paulo, particularmente, a primeira grande no Largo da Batata. E esse surpreendeu, porque teve cerca de 200 mil pessoas calculadas e eu entendi o seguinte. Primeiro, a esquerda estava toda lá, porque eu encontrei todo o pessoal, uma indignação e etc. E, de repente, começam a surgir as pessoas que mandam baixar as bandeiras, isso aqui é um movimento independente, não é lugar de comunista. O quê? É a primeira vez que eu ouvia isso depois da ditadura, entendeu? Então foi surpreendente que havia um movimento subterrâneo, entende? Talvez já com algum grau de rede social, porque a turma do Trump e do Steve Bannon já podia estar agindo, porque eles saíram na frente nessa questão, tá? Lógico que mais tarde, já no impeachment, isso já estava rolando de alguma forma. O que aconteceu? As movimentações começaram, tinha a Copa em 2014, e eles transformaram aquilo, aquela euforia que existia junto com o Paz, junto com o governador, na época condenado aí a 300 anos por corrupção, e etc. E
era aquela sandice de estádios e de gastos e etc., de ter o Pan-Americano. Eles aproveitaram a direita toda e partiram para cima, inclusive assim, com uma espontaneidade que surgiu dos subterrâneos, mas já tinha um movimento de extrema-direita agindo no movimento de massas que foi contaminando o lado que eles queriam, que era o que enfraqueceu o governo de esquerda. E o governo de esquerda recuou, botou o Levi, entende, para ministro da Fazenda na época, se eu não me engano, e com Isso. mais recursos, e a direita tão oportunista, eu acho que o PSDB começou a pautar exatamente aquilo que ele defendia, o arrojo fiscal, e aí ele pautou pautas bombas que explodiam o gasto público, entende? E nós chegamos, então, na proposta do impeachment, com aquela proposta era do Jucá, que era a seguinte: precisamos acabar com essas investigações, que pegavam o Centrão também, entende? E tirar esse governo de qualquer jeito, entende? Com o STF e tudo, com o Supremo e tudo, como ele falou. Então foi uma mega armação que terminou fundindo o movimento de massa, depois somando o Lava Jato, e depois carimbando o governo como corrupto, mas ao mesmo tempo querendo o impeachment de uma presidente honesta, que não tinha mácula, e pelo contrário, sem crime de responsabilidade. Então foi uma brutalidade aquele impeachment. Ivan, estamos chegando no final. Eu tenho duas perguntas que me são muito caras. Queria pedir uma ajuda do senhor para a gente conseguir sanar as duas. A minha primeira pergunta é: o senhor vive há 40 anos a vida de parlamentar, é, 2 mandatos como deputado estadual e quase 8 como deputado federal. Queria escutar do senhor a diferença do nível do Congresso e da vida parlamentar nas décadas de 80 e 90 e o que nós vivemos hoje no século XXI. Bom, eu diria que quando você consegue derrubar a ditadura, simplesmente ninguém mais queria se identificar como de direita, entendeu? Ninguém era mais de direita. Eles eram conservadores e de direita, mas eles não tinham mais essa identidade. Então você viveu momentos de convivência democrática, mesmo com um projeto ultra neoliberal, privatizações, entendeu? Destruição do patrimônio público e sempre, eu diria assim, com combates que não levavam em conta a vida dos trabalhadores, seus direitos e etc. Mesmo assim, a convivência era muito melhor. Então, você tinha condições de debater, vamos botar em aspas aqui, de forma civilizada, salvo exceções, tá? Então, o embate era duro, mas você tinha condições de ter uma convivência. Entende? E isso durou um tempo, que foi nos mandatos do Fernando Henrique, já antes um pouco, entende? Mesmo no Collor e no Itamar, mas particularmente a partir quando eu entro no parlamento, o Fernando Henrique, 2 mandatos do Lula, tá? Só isso aí já são 16 anos, o da Dilma também, no começo. Ela começa a se acirrar quando entra esse componente da ascensão da extrema-direita. Então, já na luta contra o impeachment, ela já se manifesta, e aí, de repente, você vê o bolsonarismo surgir meio assim como se fosse um mito surgiu, ou seja, ele encontrou o terreno para isso com a contestação, inclusive, que o Aécio Neves, que devia ter sido preso e passar um bom tempo em cana, entende? Contestou a legitimidade da eleição, ou seja, da urna eletrônica. Ora, se ele fez isso, o Bolsonaro vai fazer também. Chegou na época, quando o Bolsonaro ganhou, eu falei, eu ganhei, mas eu devia ter ganhado no primeiro turno, a urna não presta, eu quero me perpetuar no poder. Então, eles ganharam isso tudo. Agora, a eleição de 2018 para cá, e essa última, inclusive, rodada em 2000, de 18 a 22, entende? Você, primeiro, o Centrão se bolsonarizou, e segundo lugar, entende? Nós passamos
haver cerca de 130, 140 parlamentares, tá? Que são ou gangsters mesmo, entendeu? Ligados aí a crime organizado, a repressão e etc., ou Napoleões de hospício, quer dizer, aqueles caras que mentem descaradamente nas suas redes e etc., e figuras que são muito nocivas em relação à questão de não ter Estado, entende? E retirar direitos do povo cinicamente, escancaradamente, sem mediadores. Então, piorou muito, piorou a convivência, entende? Porque o bolsonarismo foi um retrocesso civilizatório na nação brasileira. Então, os últimos anos foram anos de muita dureza, de muito embate, de embates que criaram um parlamento muito dividido, polarizado. Tá certo. Ivan, para mim, uma alegria, uma satisfação enorme ter conversado com o senhor neste momento de sua vida. Eu desejo muito boa sorte. O Brasil, de fato, deseja muito boa sorte na sequência. Sabemos que o senhor não sairá da vida pública, o senhor não sairá do debate sobre o país, os destinos do país, e desejamos sorte na continuidade do senhor. Queria agradecer a vocês aí por essa oportunidade e dizer que a luta continua por outros meios, tá? E ela é uma luta por uma utopia, mas com os pés no chão. Como diria o Lenin, nós temos que sonhar, mas com os pés na realidade. Então, eu espero que o Brasil, um Brasil livre, soberano, democrático e igualitário, seja a meta e o objetivo da maioria do povo brasileiro e a gente consiga construir esta nação que tem um enorme potencial para a dignidade de seu povo. Maravilha, tenho certeza que vamos nos encontrar muitas vezes ainda, Ivan. Muito obrigado, um abraço. O BRF Entrevista fica por aqui. Você pode assistir essa edição no canal do YouTube do Brasil de Fato, onde ficará disponibilizado o programa de hoje. Você também pode nos escutar diariamente na Rádio Brasil de Fato 98.9 e assistir na Rede TVT. Muito obrigado e até a próxima.